Amados irmãos, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 até o verso 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 até o verso 20. Não vou ler todos os versos nesse momento, apenas o verso 13. E aí vamos, à medida que a gente vai fazendo a exposição, verso a verso, eu vou estar lendo em blocos, serão 3 blocos, 3 divisões. E à medida que eu for expondo as escrituras, a gente vai lendo, e assim a gente vai ganhando tempo, e também dentro da proposta da própria carta, que Paulo, muitas vezes, ele apresenta uma estrutura muito conhecida até no Enem. Quando você está se preparando para a redação, o primeiro parágrafo, você trabalha a ideia principal do texto, os 2 outros parágrafos você vai usar argumentações daquilo que teve ali na sua introdução, e depois você vai para a sua conclusão. Via de regra, essa é uma forma de fazer uma redação dissertativa. E Paulo utiliza muito esse esquema de trazer uma ideia e depois ele vai destrinchando essa ideia. Então, é o que ele está fazendo aqui do verso 13 até o verso 20. Então, vamos observar a leitura apenas do verso 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, é que é Deus, e que é de Deus, acolhestes como palavra de homens, que acolheste não como palavras de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Abaixe novamente sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos felizes por estarmos aqui e suplicamos, fala conosco apesar de nós. Queremos te agradecer por esse conforto, queremos te agradecer por essa temperatura agradável e queremos te pedir em nome de Jesus, ó Deus, guarda os nossos corações e as nossas mentes para que possamos estar aqui inteiros, que devemos depositar toda a nossa ansiedade em Ti, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, ó Deus, não nos deixa sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos ouvir a Tua voz, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos dando continuidade à nossa série de pregações na carta de Tessalonicenses. Passamos por Filipenses, saindo de Filipos, corridos como Paulo, chegamos em Tessalônica, uma cidade extremamente grande, metropolitana, podemos dizer assim. E eu vou dizer para você, o que Deus tem preparado hoje para você será extraordinário e vai ou pode mudar o curso da sua vida. Depende se você vai agarrar essas palavras e colocar no seu coração. Eu quero dizer para você que a pregação de hoje é como alguém que já passou no vestibular, no passado, quando você tinha que ir para a porta da universidade e ver aquela lista, e fica admirado quando vê o seu nome completo e grita, mãe, eu passei, pai, eu passei, e aquela festa. Ou seja, um papel está ali escrito a mudança da sua própria vida. Ou aquele que recebe aquela carta de admissão, você foi aprovado, se apresente para os exames. Quantos de nós não recebeu já uma carta que mudou completamente a nossa vida? Hoje, o Senhor, mais uma vez, escrevendo essa carta, vai mudar completamente a nossa vida. E aí, amados irmãos, viveremos cada dia dias melhores. E para isso, eu quero trazer uma história que mudou completamente a minha percepção sobre o próprio Evangelho. Crescido numa igreja evangélica e sempre acostumado a fazer missões, para que os irmãos possam ter uma ideia, o próprio chamado pastoral foi porque a igreja, em um tirão, quando eu tinha apenas 10 anos, construiu a minha casa, que era de madeira, em uma casa de alvenaria. E eu perguntei, mãe, quem é que está fazendo tudo isso? Ela disse, foi o pastor da igreja que movimentou tudo isso. Então, eu disse, quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Então, eu sempre vi a mudança interna mostrar algo externo. E Deus me levou para o Amazonas.
Ali, amados irmãos, participando daquela igreja com mais de 8.000 membros, mais de 10 barcos, e há barcos hospitais com andares, e esses barcos mensalmente saem ao Amazonas para pregar o Evangelho, bem como para levar medicamentos, médicos, dentistas, para socorrer aqueles que estão necessitando no meio da floresta. E conta-se uma história que um dos nossos maiores barcos estava caminhando para uma cidade no meio do Amazonas, 7 dias de viagem, e quando esse grande barco, quase por lá chamado de navio, que os rios de lá é diferente do nosso Tietê. Por exemplo, no Amazonas há rios que quando você olha de uma margem para outra, você só vê o horizonte, assim, o risco, você não vê o outro lado, de tão grande que é o rio. Enfim, esse barco estava a fazer uma curva e contempla na ponta ali do delta do rio uma mulher gritando socorro, socorro, com um pano branco na mão, socorro, socorro. E aí alguém escuta de longe, olha, o que está acontecendo? Parem o barco, o navio, não temos como chegar lá. Mas se alguém está gritando por socorro, possivelmente deve estar necessitado, alguém com picada de cobra ou alguma urgência médica. E aí prontamente desceram um barquinho menor, colocaram ali um enfermeiro e um médico de plantão, bem como um navegador, e partiram com a rabeta para o encontro para a margem do rio. Quando chega ali, a mulher, socorro, socorro, e você diz, quem é que está ferido? Você está precisando de ajuda? E ela disse, não tem ninguém ferido, mas vocês estão trazendo a mensagem de Deus para cima do rio. E eu vi como essa mensagem mudou a perspectiva da cidade. E muitas pessoas que não acolhiam, agora estão acolhendo, abrindo as suas casas para esse evangelho, passando por desafios, mas confiantes. Então eu quero essa mensagem. Falem desse Deus para a minha comunidade. O médico, o enfermeiro olha para um, para o outro e diz assim, meu Deus. E a gente achando que a maior necessidade do homem é uma consulta médica. E prontamente o barquinho voltou e trouxeram ali um pastor e um missionário. E para encurtar a história, após 5 anos de um trabalho evangelístico, hoje ali tem uma congregação e um dos filhos dessa irmã é um pastor da própria igreja presbiteriana de Manaus. Veja, amados irmãos, o mundo aí fora quer colocar inúmeras necessidades para você e para mim. Pensamos que precisamos de muitas coisas para fazer aquilo que o Senhor já tem colocado diante de nós. E a palavra de hoje tem muito a ver com isso. A maneira como você recebe a palavra de Deus mostra que realmente você recebeu ou não essa palavra. E aí vamos perceber no texto aqui, amados irmãos, algumas marcas, 3 marcas de quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque muitos recebem essa palavra de Deus apenas como uma orientação da ética, da moral, bons costumes. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus transforma, porque ela nos diz de onde nós vemos, como vamos viver neste mundo e para onde nós vamos. Dentro dessa perspectiva, você pode dizer, são respostas tão simples, para perguntas tão simples. Mas muitos estão tirando a sua própria vida hoje, porque não sabem de onde vieram. Muitos homens estão angustiados diante do desemprego, porque não sabem o que fazer e quem pode sustentá-lo. Muitos jovens não querem nem mais estudar, porque perderam o próprio sentido da vida. Porque se a vida é sofrer, para que continuar a viver? Por isso, amados irmãos, é extremamente importante e urgente sabermos marcas específicas de quem alguém recebeu essa palavra como a palavra de Deus. E a primeira marca é a transformação da própria vida. Preste bem atenção, não é uma transformação da mente, de um conceito, não. É a transformação da própria inteireza do ser. Veja o que diz o verso 13. Ora, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus,
acolhestes, não como palavra de homens. Aqui eu quero fazer um parêntese, bem pastoral. Amados irmãos, eu quero desafiar você a vir para a igreja agora com um bloquinho e uma caderneta. Nós tínhamos esse costume no passado. Sabe por quê? Porque aquilo que era pregado no domingo era ensinado no culto familiar. Então eu quero incentivar, desafiá-lo a voltar a notar o culto, os temas, as divisões. Você vai perceber que mais à frente isso será importantíssimo, a gente desenvolver esse hábito. Lógico, mas pastor, ninguém me falou, senão tinha trazido hoje a minha caderneta. Só o meu filho ali trouxe. Mas a ideia, amados irmãos, é que a gente possa ruminar, mastigar esse texto em casa também. Isso era um costume dos puritanos, e muitas vezes nós nos perdemos porque não escrevemos. E muitas vezes você, na segunda-feira, na terça, bem pode participar de um encontro de empreendedorismo, ou de alguém de liderança, ou de um novo emprego, e você vai levar o quê? Um caderninho. Eu não vejo a hora, e não vou citar alguns aqui astros do YouTube, dele dizer algum código, e eu vou anotar. E muitas vezes no sermão, nós esquecemos dessa prática. E aí, quero incentivar e desafiá-lo você a, nas próximas vezes que vier à igreja, trazer um papelzinho para fazer essas anotações. Bem, o próprio Paulo está chamando a atenção aqui no verso 13, que vocês acolheram, e preste bem esse verbo, acolheram a palavra de Deus como de Deus e não como de homens. Esse acolher aí, do grego, dá a ideia de abrir o próprio coração. E o que é que significa? É abrir a porta da sua própria casa. Veja, quando alguém realmente recebia uma notícia que mudava a sua estrutura, a sua própria casa mudava. Então, essa ideia que Paulo nos traz assim, olha, vocês acolheram as minhas palavras, que são palavras de Deus e não como de homens, abrindo realmente o próprio coração. Essa ideia de acolher vem do próprio João, capítulo 11, capítulo 1, verso 11. Aquela que nos diz que veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberem, acolherem essa mensagem, serão chamados filhos de Deus. Deus nos chama, amados irmãos, para acolher a sua palavra de todo o nosso coração. Esse acolher também é muito parecido com aquele da parábola do semeador que sai a semear em vários tipos de campo. E depois o próprio Senhor explica aos discípulos que aqueles campos são o coração. E na boa terra, essa boa terra ela acolhe e dá realmente, cresce a planta e dá frutos. E o que eu quero dizer com isso? Aqueles que realmente acolhem a palavra de Deus como palavra de Deus e não como um conceito filosófico, ele abre o seu coração e a sua própria casa. E muitas vezes passamos por uma cidade como São Paulo e dizemos assim, estamos acostumados a entrar numa igreja e sairmos e, no máximo, ser lembrado, temos um visitante. Quando, na verdade, deveríamos convidá-lo para visitar a nossa própria casa. E você pode dizer, não, pastor, a São Paulo está tão violento, Santo André, o ABC, eu não posso chegar assim convidando as pessoas da igreja a visitar a minha própria casa. Eu quero dizer que nossa cidade não é diferente de Tessalônica. Lá era uma cidade portuária, era uma cidade comerciante, era uma cidade onde tinha gente passando do mundo todo, era uma cidade idólatra, era o centro financeiro da região, ou seja, muito parecido com a Paulista, desde como a Baixada Santista. Ou seja, amados irmãos, não temos desculpa para não abrir a nossa própria casa para evidenciar aquilo que já aconteceu em nosso próprio coração. Meu coração está aberto para o Senhor. E tudo que tenho, eu sei que é dele, e para ele devolvo. É como o próprio Davi diz, Pai, tudo que eu recebo da tua mesma mão, eu te devolvo. Dentro dessa perspectiva, amados irmãos, eu quero perguntar e perguntar para vocês, qual foi a última vez
que você abriu o seu coração para alguém. Não quero nem começar agora com uma estrutura física. Compartilhar a sua vida, as suas dores. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa tão aberta. Procure alguém. Ore ao Senhor. Senhor, com quem eu posso compartilhar a minha vida? O que o Senhor tem feito por mim? Os meus traumas, os meus medos, as minhas culpas. Mas, Senhor, eu não quero compartilhar como alguém que desabafa para um psicólogo, um terapeuta. Eu quero compartilhar e mostrar que o Senhor, diante da minha culpa, o Senhor foi o meu perdão. Eu quero mostrar para o outro que, diante da minha tristeza, o Senhor foi a minha alegria. E diante do meu dissabor, o Senhor sempre foi a minha sorte. Ó Pai, como eu quero proclamar ao mundo o que o Senhor já fez em meu próprio coração. Por isso, eu quero desafiá-lo, no nome de Jesus, a abrir o seu coração. No 1º de maio, eu aprendi após uma oração de um colega que está lá em cima, que a vida não é só braço, é coração. A gente quer fazer tudo sempre na nossa força. São as metas, são as coisas, e se eu não fizer, se eu não estiver presente, se eu não mostrar resultado, e muitas vezes não abrimos o nosso próprio coração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho errado. Vê se os meus desejos, ó Deus, estão diante do teu altar, diante da tua palavra. Por isso, eu quero desafiá-lo a abrir o seu coração. Volte a fazer amigos no nome de Jesus. Eu sei que as pessoas do passado podem ter te decepcionado, frustrado. Você pode não ter engolido alguém ou engolido muito sapo, mas Deus nos chama, eis que faço novas todas as coisas, e devemos caminhar em novidade de vida, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Foi para isso que eu fui conquistado, para mostrar aos outros o que Ele fez por mim. A salvação não é um fim em si mesmo, mas, na verdade, uma largada de uma grande maratona. Venha correr conosco. Você que está em casa, venha correr conosco. Vocês que estão aqui, vamos correr juntos. Ninguém ficará para trás. Homens e mulheres, idosos e crianças, abram seu coração no nome de Jesus. Ao abrir o seu coração, você pode ter entrado aqui chateado com uma igreja, com instituições, mas eu quero dizer, nada como um quarto sozinho e um coração contrito e dizendo, Senhor, me perdoa, porque primeiro do que se queixam os homens dos seus próprios pecados. E isso repercute quando abrimos a nossa própria casa. Amados irmãos, esta maneira como Paulo dizendo assim, olha, eu fico feliz porque vocês acolheram essa palavra como realmente ela deve ser acolhida. E ele falou anteriormente que vocês me abraçaram e eu não só compartilhei a palavra, mas eu compartilhei a minha vida. Por isso que muitas vezes eu solto pinceladas do que Deus fez na minha vida, para mostrar aos irmãos que, a começar em nós, do púlpito, nós somos frágeis, passamos por inúmeros desafios, mas eu quero convidar você a me visitar e a conhecer a minha casa. Você pode dizer assim, não, quando o pastor tiver um tempo eu vou lá em Santana. Então convide aquele que está na rua Manaus, ali perto da sua casa. Ah, quando acontecer alguma coisa, convide alguém que está no Campestre. Convide alguém que está em Utinga, tem uma boa pizzaria lá. R$21, de segunda a quinta. Olha aí. Amados irmãos, vamos colocar de lado toda a culpa, todo o medo. Vamos abraçar, se jogar com confiança. Os tempos de ouro da nossa igreja podem ter passado, mas eu quero dizer para nós, todos nós, que Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. E há de nos dar tempos de diamante, esmeralda, e ao contemplar, e no final de tudo isso, foi o Senhor que fez por nós. Por isso, estamos alegres. Dentro dessa perspectiva, se eu abro o meu coração e estou disposto a abrir a minha própria casa, Paulo vem trabalhando
de uma maneira que disse, com efeito, ainda no verso 13, está operando eficazmente em vós os que credes. E como é que eu operaciono toda essa abertura do próprio coração? Como eu visualizo que realmente está aderente essa palavra em meu próprio coração? Como é que eu percebo que já estou amadurecido e dizer assim, olha, Deus tem marcado o meu coração? É quando passamos por momentos desafiadores. E aí, a segunda marca é sustenta nas lutas. A primeira marca de quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, ele se sustenta apesar das lutas. A palavra de Deus, olha, e aí eu quero dizer com todo respeito, não é o coral, não é o grupo de louvor, não é um sermão bem trabalhado, não é o departamento infantil, não é porque temos culto infantil, não é porque temos uma boa estrutura. Tudo isso, amados irmãos, pode vir a reboque de uma coisa, é o tempo que você tem com você e Deus em oração, e você abre a sua escritura e medita na palavra de Deus, de dia e noite. É isso que fará a diferença quando as frustrações vierem, quando as decepções vierem. O mundo não será fácil para ninguém, mas você pode escolher os seus amigos, você pode escolher a sua família. E eu espero que nessa noite você escolha a família de Deus, a família de Cristo. Vocês que estavam vagando pelo mundo, sem Deus no mundo, Ele viveu a nossa própria morte para que possamos viver a sua vida. Vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. Dessa maneira, amados irmãos, vamos perceber, e aí o verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existente na Judeia e em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Verso 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, ao ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Paulo, nessas palavras do verso 14 ao verso 16, compara que o sofrimento em Tessalônica, dos irmãos ali, está muito próximo do sofrimento que Cristo teve dos seus próprios compatriotas. Sabe que isso dói, amados irmãos? Porque as pessoas que mais vão nos decepcionar estão dentro dessa nave, dentro da igreja de Cristo. Amados irmãos, de onde você não espera abandono, tristeza, desapontamento, virá do nosso próprio meio. E eu não estou dizendo, eita pastor, então de quem é esse? Quem é o joio para eu procurar e não nem sentar perto? A ideia eu vou dizer porque não é porque há joio ou trigo, é porque somos falhos. E depositamos um no outro muita confiança. E um deslize só, uma palavra maldita, vai causar em nós grandes estragos. Mas Paulo olha para esses irmãos e diz, como é possível em vocês, apesar de tanta tribulação, vocês se tornaram um exemplo para toda a Judeia, muito parecido com o que Cristo fez. E por isso, quando escuto algumas vezes as sentenças do Supremo Tribunal Federal do Brasil, nossa, liberaram mais um ladrão. Eu disse, irmãos, há mais de 2000 anos atrás soltaram quem? Barrabás. E você está esperando justiça da justiça? Devemos esperar a justiça de Deus. Devemos colocar as nossas demandas de sofrimento e alento apenas em Deus. As nossas expectativas maiores. E eu vou dizer, isso faz total diferença. Por isso que eu falei que a carta, aquilo que nos sustenta, é a própria palavra de Deus, viva e eficaz, ao ponto de dividir alma, juntas e medula,
espírito, corpo, tudo que pode existir dentro de uma própria estrutura, que não pode nem ser dividido biologicamente, a palavra de Deus diz que vai lá e divide. E traz discernimento, e traz alívio. O que dizer para o pai ou a mãe da Laurinha, que perdeu a sua pequena filha? O que dizer num grupo de WhatsApp que a gente estava orando o tempo todo, orando pela Laurinha, orando pela Laurinha. Na cabeça de um pai, como eu coloquei ali, pode dizer assim, eu poderia ter visto mais, eu poderia ter socorrido mais, poderia ter dado um remédio, eu poderia ter levado a um outro especialista, eu poderia ter amado mais, estar mais presente. Amados irmãos, quando morre um ente querido, realmente a ideia é, eu poderia ter amado mais. Mas sabe o que é que isso significa? Que só Cristo nos ama na nossa própria medida, porque temos um vazio infinito dentro do nosso próprio ser, que só quem encaixa nesse vazio é a própria palavra de Deus, trazendo vida e restauração. E podemos dizer alegremente, de uma maneira que o mundo não entende, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Essa é a certeza inabalável. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, é impressionante, porque um dia antes ela ligou para mim e disse, filho, eu vou fazer uma cirurgia e fiz um check-up. Disse, olha mãe, que coisa boa, aos 45 vai fazer aquele check-up e aí, quem sabe, caminhar mais 45. Não brinca não, filho. Mas eu quero dizer que deu tudo certo. Coração, sangue, triglicerídeos. E ela botou o laudo na geladeira. Quando foi no outro dia, a minha tia, que, sabe, você sempre tem aquele parente que ele liga e quando ele liga você já fica com, eita, o que é que aconteceu? É aquele parente que ele quase não liga, mas se ele ligar o negócio é sério. Aí liga essa tia. Aí quando ela liga para mim, oi tia, o que é que aconteceu? Deixa eu adivinhar. Vovó partiu. Minha avó com 88 anos. Disse, então vovó partiu? Disse, não. Quem partiu foi a sua mãe. Irmãos, eu tinha falado no dia anterior, mamãe, se acontecer qualquer coisa com a senhora, a gente se vê no céu. Mas eu não pensei que uma brincadeira eu ia encarar de uma maneira tão séria no dia seguinte. Minha irmã, que estava com a minha mãe, ficou tão desesperada no hospital que saiu feito uma louca e se deitou na primeira pista que encontrou. E aí minha tia ligou para mim, não, eu estou ligando para você, Jonas, porque a sua irmã está deitada na rua. Ela disse, tia, passa o telefone para ela. Ela foi lá, disse, Jana, disseram que ligaram para o nosso pai, e ele está sem acreditar. Escolha algumas palavras das Escrituras, se levante e vá consolar o nosso pai. Ela, tá bom, eu vou levantar e vou consolar. Depois liguei para o meu pai e disse, olá pai. Ele disse, oi filho, eu estou sabendo. Está sabendo de quê? Eu não estou acreditando nisso, isso foi um trote. Não pai, a nossa mãe partiu. E ele, foi? E eu disse, pai, prepara algumas palavras do Senhor. Vai consolar a minha irmã, porque ela está no hospital, jogada lá na primeira rua. Ele se levanta e disse, vou lá, filho. Vou preparar alguns versículos e vou consolar a sua irmã. Depois disso, eu fui para o meu quarto e fui chorar. Mas depois minha tia disse que foi lindo perceber um ao outro se abraçando e lembrando que o Senhor há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lembrando que ao soar da última trombeta, ao último brado, nós, que porventura estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, e Ele nos apresentará a nova Jerusalém, ataviada como a noiva. Foi esse texto que meu pai utilizou com a minha própria irmã.
e ali abraçados, dizendo: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque a nossa expectativa não está apenas nessa vida. Foi um outro versículo que ele utilizou. Porque se o homem tem a sua esperança apenas nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Deus. E se ele ressuscitou, e de fato isso aconteceu, nós também ressuscitaremos com ele. Aleluia! Que certeza tremenda, amados irmãos. Que certeza tremenda. Por isso, uma da segunda marca de quem recebe a palavra de Deus como palavra de Deus é que em momentos como esse, de dor, de pranto, de luto, de frustrações, como se alguém, aquele que já é viúvo sabe, é como se um pedaço seu tivesse arrancado sem cirurgia alguma. Isso me faz lembrar de um pastor que, ao dirigir numa época que não tinha esse negócio de cadeirinha, ao bater o carro no Nordeste, os seus 2 filhos saem pelo vidro da frente e caem. E quando ele chega perto do filho, os filhos já estão mortos. Só os 2 da frente que estavam usando cinto. E um irmão que estava do lado do pastor, lembra quais foram as palavras do pastor. Ele agarra os 2 filhos sanguentados e diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? A quem tenho eu na terra, senão além de ti? Os meus filhos estão vivos na tua presença. Aleluia. Amados irmãos, só quando temos e aceitamos a palavra de Deus como palavra de Deus, passamos por momentos assim desafiadores, mas somos encorajados. Por isso, quando o nosso coração está aberto, a nossa casa está aberta, você vai ouvir, não da minha boca, mas de muitos aqui. Se pudéssemos ter um momento de testemunho, você veria cada um se levantando, dizendo os feitos do Senhor. E temos muitos. Por isso, receba a palavra de Deus como palavra de Deus nessa noite. Que essa palavra transforme a sua vida. Não há problema nela, porque ela é a boa semente. E se não produzir o problema está com a sua própria terra, o seu próprio coração. Ela nos sustenta em meio à luta. E por fim, do verso 17 ao verso 20, ela gera amor pelos irmãos. Veja o que diz o texto, verso 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de todo nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha, amados irmãos, quando passamos por lutas e compartilhamos essas lutas, fazemos na caminhada grandes amigos, grandes colegas de caminhada. Todas as vezes que a gente para orar, eu e o pastor, a gente passa conversando até tarde da noite, e tem hora que a gente não aguenta mais, eu e ele tira o óculos. É isso mesmo, né, pastor João Zé? Aí volta de novo. E como eu o amo. E como isso é bom para a igreja. Como é bom ver a união dos irmãos. No dia 1º, foi algo extraordinário. Mas como é bom ver os nossos filhos sabendo o nome dos outros e dizendo: meu amiguinho está lá, mamãe. Meu amiguinho está lá, papai. Como é bom olhar nos olhos e assim: e aí, está curado? Olha, o Senhor curou a minha filha. Olha, a cirurgia deu tudo certo. Olha, meu filho conseguiu um emprego. E a gente começa a ficar feliz pelo outro e diz assim: meu Deus, quantas coisas o Senhor tem feito no meio de nós. A nossa família continua vibrante, apesar de nós. E isso gera cada vez mais amor um pelos outros. E quando somos conhecidos, quando amamos
um ao outro. Nisso conhecerão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. João 13, 35. É o amor, a nossa marca da evidência da nossa própria teologia, do nosso próprio ensinamento. Mas veja que Paulo, ele percebe que o tesouro maior que um homem pode ter aqui na terra são as obras que o Senhor coloca em suas mãos, para que ele possa ministrar salvação ao próximo, à cidade, à sua casa. Nada é mais importante para o seu filho, ou para o seu chefe, ou para o seu ambiente corporativo, do que eles conhecerem quem é Jesus. Quem é a luz do mundo. O homem aí fora está perdido. Ele pode ter uma pompa, uma aparência de sabedoria, mas ele é um ignorante em relação às coisas celestiais. E por desprezar as coisas celestiais, eles abaixam a cabeça e dizem, sobre esse assunto, eu não sei o que dizer. Mas nenhum homem que viveu intensamente para a família de Deus morreu arrependido. Nenhum. Ele pôde olhar para trás e, como muitas coroas que são colocadas em cultos fúnebres, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está separado para mim o tesouro, a recompensa, e a recompensa, Paulo diz, sois vós, porque Cristo em vós a esperança da glória. Oramos para que Deus desperte entre nós mais presbíteros, diáconos, professores, que vibrem com a igreja, que olhem com todo ardor e dizendo assim, eu não estou tão distante, eu estou pronto, eu estou perto. Sim, vós realmente sois a minha glória. E diante disso, amados, eu quero concluir, e já chamar o grupo de louvor. Diante dessa caminhada, amados irmãos, eu queria fazer alguns questionamentos. Vamos caminhar juntos? Vamos abraçar a palavra de Deus como palavra de Deus? Os nossos netos vão olhar para a gente novamente e ver os brilhos nos olhos? Por isso eu quero desafiá-lo, volte novamente a ler as Escrituras, a começar o culto doméstico, volte a sentar, reorganize a sua agenda. No mundo corporativo, o domingo é o dia que devemos organizar a nossa vida. O mundo corporativo já sabe disso. Para o povo de Deus, o domingo é o primeiro dia da semana para organizar a agenda, porque os meus compromissos, as minhas prioridades estão debaixo das prioridades de Deus. Segunda-feira, eu vou para onde for, para o louvor da glória de Deus. E vou levar essa mensagem, e vou mostrar a minha vida transformada. Abrirei o meu coração de uma maneira que vão ver o que Cristo fez por mim. Mesmo em meio às lutas, eu passarei cantando e louvando, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos desperta do sono. Como o Senhor fala em Pedro, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te erguerá, te usará. Senhor, nosso Deus, nos desperta novamente essa noite. Que possamos olhar para a segunda-feira e a nossa agenda debaixo do Teu querer. Que possamos nos envolver mais com a Igreja de Cristo, não pensando na instituição, mas pensando na Tua noiva. Foi por ela que o Senhor morreu. E devemos seguir o Teu exemplo. Que possamos, ó Pai, escolher, visitar, amar, ter as crianças da igreja como os nossos filhos, os idosos como os nossos avós, os amigos de caminhada como irmãos que têm o mesmo Pai, o Pai da eternidade. Senhor, muito obrigado por esse privilégio.
e rogamos, aviva a tua obra em nós. É o que rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.